Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma ferramenta, um site, né, que ele tem algumas ferramentas que vão facilitar muito aí na hora do pessoal escolher as melhores ações para investir. O nome do site é fundamentos.com.br. Esse site ele dá gráficos da questão financeira da empresa, né? O crescimento do patrimônio líquido ao longo do tempo, dos lucros, da receita, do ROI, né? que é o lucro sobre o patrimônio líquido, e alguns indicadores fundamentalistas também. Vocês já verificaram aí que é muito complicado a gente escolher as melhores ações para investir, porque são mais de 400 ações que tem na nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil. E a gente sempre fica em dúvida, né? Qual que tem segurança para investir, qual que está num preço barato, assim, abaixo do preço justo, que dá mais possibilidade de valorização, né, no médio e longo prazo. Então, esse site aqui vai facilitar muito para quem está tentando achar essas ações. A gente entra aqui nessa parte aqui da busca avançada da empresa, nessa parte, clica lá e coloca aqui alguns limites para os indicadores fundamentalistas. Por exemplo, o primeiro ali, preço por lucro, a gente vai colocar aqui um valor. Esse valor, o preço por lucro, é quão barata a empresa está em relação ao lucro que ela teve no último ano. Como o lucro pode variar muito de um ano para o outro, então somente usar o indicador preço por lucro acaba sendo perigoso para o investimento. Mas a gente vai limitar ele de um valor mínimo até o máximo, de forma a achar as empresas que estão mais em conta no momento, né? Então a gente coloca ali a gente vai colocar um valor mínimo que tem 0, que seria o menor preço por lucro possível, né? Pode até ser negativo se o lucro for negativo, mas o 0 ele vai limitar o nosso mínimo, e o nosso máximo eu vou colocar 10. Por que 10? Porque hoje a gente sabe que o maior concorrente aí da renda fixa é a renda variável, e vice-versa. Então, hoje a renda fixa, através do pré-fixado do Tesouro Direto 2027, ele está pagando em torno de 10% ao ano. Então, quem investe lá vai ter entre aspas, um lucro de 10% por ano. Ou seja, ele vai ter algo que ele vai lucrar, ele vai ter um preço por lucro teórico, né, desse investimento de 10, porque o preço por lucro é o inverso do lucro que se tem em relação ao que se tem, ao preço. Então é recomendável colocar não acima de 10, porque daí pode ser que se pegue empresas que tenham muita expectativa em cima delas, porque o preço por lucro também envolve uma expectativa que o mercado tem na empresa. Se o preço por lucro é muito alto, significa que o mercado está tendo uma expectativa que no futuro aquela empresa vai ter uma crescente muito grande do seu lucro, né? Isso aí pode gerar bolhas aí que pode ser que essa empresa não corresponda no longo prazo e acabe desvalorizando. Então a gente coloca entre 0 e 10. O preço por valor patrimonial, ele é importante aqui colocar pelo menos o valor de 0, né, para não comprar empresas que têm um valor patrimonial negativo, né? E o valor máximo a gente deixa livre, porque o preço por lucro ele já acaba limitando bastante. Então o preço pelo valor patrimonial já não tem tanta importância colocar um valor muito baixo também. É a mesma situação do preço por lucro. O preço por valor patrimonial, quanto mais baixo, melhor. Só que ele é o inverso. Quanto menor o preço pelo valor patrimonial que o mercado está cotando aquela empresa, mais pessimista ele vai estar com essa empresa.
porque ele vai estar dizendo que essa empresa, ela, de vez de gerar um ganho, ele tem a expectativa que ela gere ao longo prazo prejuízos. Se o preço por valor patrimonial está menor que 1, por exemplo. Porque 1 significa que o preço cotado lá é o valor do patrimônio líquido, né? Então tem essa situação. O dividend yield, que é outro fator que eu considero bem importante, corresponde à porcentagem do lucro que essa empresa distribui para os acionistas, dividido pelo seu preço da cotação atual. Só que esse dividendo distribuído é o dividendo do último ano. Ele pode sofrer uma distorção parecida com o preço por lucro. Porque pode ser que teve um ano de um lucro não recorrente ou de um dividendo muito grande não recorrente, que acaba por fazer com que esse fator ele fique muito distorcido, né? Então a gente coloca aqui um valor, pelo menos que a empresa distribua o dividendo, né? Então a gente bota um valor de 1%, então 0,01, que pelo menos se distribua algum dividendo. E esse fator quanto mais, melhor. Quanto maior o dividendo, a princípio, melhor. Ao menos que a empresa pague um dividendo muito maior que o seu lucro, acabe tirando do seu patrimônio líquido e acabe prejudicando a sua situação financeira, né? Gerando muita despesa financeira por causa dessa perda de dinheiro que ela tem que ela paga aos acionistas, né? Então a gente coloca 1%. Outro fator também que os investidores têm que ficar prestando atenção é a questão da liquidez das ações. A liquidez das ações ela acaba sendo importante, porque se a gente colocar lá uma ordem de compra de um valor lá razoável, às vezes a liquidez da ação é tão baixa que aquela ordem não vai ser executada, ou vai demorar muito tempo para ser executada, vai se acabar perdendo a oportunidade, né, de comprar outra ação barata próximo daquele momento. Então, para o investidor médio ou pequeno, em torno aí de 200 mil, a partir de, no mínimo 200 mil, já é uma liquidez razoável, né, a partir disso. Para investidores maiores, aí teria que ser uma liquidez 1 milhão para mais, né, para maiores investidores. Mas 200 mil já é apropriado aí para os médios. E quanto maior a liquidez das ações, melhor, né? Então a gente não limita o valor máximo aqui no caso. Agora a gente vai lá no buscar, então ele vai selecionar as empresas que estão dentro desses fatores fundamentalistas, né? A gente viu aqui que são essas aqui. Então a princípio a gente tem que primeiro verificar agora a questão financeira delas. Se elas são estáveis, se estão crescendo seus lucros, permanecem constantes, ou foi um lucro não recorrente no último ano que desvirtuou esses fatores fundamentalistas. Mas a princípio, o primeiro filtro é esse. São essas empresas que a gente tem mais assim, possibilidade de conseguir um lucro melhor no longo prazo. Então a gente vai ver a Unip, que está com preço por lucro bem baixo, a Copel, a Transmissão Paulista, a Ferbasa, o Banco ABCB4, a Eucatex e assim por diante. A gente pega então eu selecionei algumas aqui para mostrar para vocês aqui, por exemplo, o Banco ABCB4, né? Agora vem a parte mais importante que se deve analisar, que agora, por enquanto, a gente só fez o filtro, para não precisar ficar analisando 400 empresas ou 500 empresas. Agora a gente só precisa analisar umas 15 ali. Então o que a gente faz? A gente vai pegar e vai verificar aqui na parte dos gráficos, né? A gente entra aqui, indicadores fundamentalistas. A gente entra lá. Aqui que está o pulo do gato do pessoal. A gente vê aqui que teve um não recorrente aqui em 2011, né? 2010, 2011. A gente desconsidera esse. E ele segue mais ou menos uma trajetória bem constante de ROI. O que é o ROI? É o retorno sobre o patrimônio líquido. Esse gráfico aqui, então, é o retorno sobre o patrimônio líquido.
ele dá quanto que a empresa lucrou em relação ao seu patrimônio líquido. É nessa parte que a gente consegue comparar com aqueles 10% que a renda fixa está pagando. Então, essa empresa, por ter um ROI constante, ela vai nos dar uma boa segurança no investimento, se ela tiver com um preço por lucro baixo. Por quê? Porque a gente vê aqui que esse ROI ele acaba sendo bem constante e próximo, aproximadamente, aí, aqui não dá para ver, porque aqui tá difícil aqui, porque teve um não recorrente, daí distorceu um pouco o gráfico. Dificultou aqui, mas é em torno de 13% esse ROI médio. 13%. O ROI médio desse banco, 13,5%. Então a gente entra aqui em detalhes. A gente entra lá em detalhes. E vai ver aqui na parte preço por valor patrimonial, que está cotada a 1,04. Então entendam, ó, se essa empresa, se ela for comprada no valor do seu patrimônio líquido, ela está lucrando, em média, por ano, 13,5%. Mas se ela for comprar, que é 35% acima da renda fixa, que a renda fixa está paga a 10%. Então, o que acontece? Se ela está cotada a 1,04, então ela está rendendo num longo prazo, em lucros, ela está rendendo aproximadamente 30% acima da renda fixa. Que vai dividir lá, vai dividir o ROI dela, que no caso é 13,5, e dividir pelo que está pagando a renda fixa, que é 10%. Então você vai ter 1,35. Esse 1,35 será dividido por esse fator, preço por valor patrimonial, 1,04. Então vai dar mais ou menos 1,3. Vai dar 30% acima do que se paga a renda fixa. Então ela tem uma margem de crescimento aí em torno de 30% da sua cotação atual. E com segurança, porque a gente sabe que no longo prazo ela está dando constantemente 13, 13,5%, 14% de ROI. Então ela tem uma margem aí para subir aproximadamente até uns R$22 aí com tranquilidade. A gente pode pegar outra aqui para dar outro exemplo. Itaúsa. Itaú SA3, né? Ele está muito próximo do preço justo. A gente entra aqui na mesma situação, nos indicadores fundamentalistas, e vai verificar aqui no retorno sobre patrimônio líquido, que ele mais ou menos dá aqui uma faixa aqui, também um ROI com uma boa constância, em torno de 17% a 18% aí por ano. Está dando o lucro, né, 18% por ano em relação ao patrimônio líquido, que é o ROI. Até 18, dá para considerar entre 17 e 18. Então a gente entra lá em preço por valor patrimonial, mesma coisa, 1,63. 1,63. Então a gente está comprando a 1,63, a cotação, né, está 1,63 vezes ela está 63% acima do patrimônio líquido. Então e o ROI dela constantemente está em torno de 70%, 80% acima do que está pagando hoje a renda fixa, pré-fixada 2027, do Tesouro Direto. Então, a gente sabe que ela tem uma margem aí de crescer em torno de uns 10%, aproximadamente 10% aí. Pode subir mais um pouco, então, a cotação. Mas é uma margem bem menor. Ela dá a mesma, está dando uma segurança bem grande do ROI também, igual o Banco ABC, só que com uma margem menor de crescimento, né? De em torno aí de 10%. A gente pode ir também, por exemplo, a Graziotin, CGRA4. A gente entra lá em indicadores fundamentalistas. Vai verificar aqui que o retorno sobre patrimônio líquido médio aí da Graziotin no longo prazo. Está aqui mais ou menos, o gráfico segue aqui também. Em torno de 13%. 13, 14%. 13% e 14%. Então a gente entra lá em detalhes, 13% e 14%.
Está 1,17. Então pega esse 14%, que é 1,4 acima da renda fixa, divide por 1,17, vai dar aí uma margem aí vai dar um resultado aí aproximadamente aí de 1,15, 1,20. Então ela tem uma margem aí de subir uns 10, 20%. Se ela está cotada a 27, tem uns R$31, ela tem uma boa possibilidade aí de subir no médio prazo aí, ou longo, ou no curto, né? Nunca se sabe também. A ação varia muito, né? E com segurança, né? Porque a gente sabe que o ROI está bem constante, então o mercado vai acabar se achando aí com preço justo no longo prazo. Porque se não se achar, o que um bom investidor vai fazer? A empresa continua dando aqueles 14% de ROI. A taxa de juro continua 10%, por exemplo. E a cotação está caindo. Esse preço por valor patrimonial está indo para 0,9, 0,5, e a empresa continua dando aqueles 14%. Tem que comprar com os dividendos, com o dinheiro que consegue economizar. Tem que ir comprando, porque aí a rentabilidade no longo prazo vai aumentar muito. Porque uma hora ela vai se encontrar, a empresa vai continuar dando ROI de 14, uma hora vai se encontrar e a pessoa que comprou certo vai ter um aumento muito grande do patrimônio lá nas ações. O que acontece, a gente vê muito que as pessoas erram, assim, elas vão muito na onda de alguns analistas, acabam sendo dando de idiota, né? Porque elas vão na onda de analista que são pagos por bancos, né? Por grandes bancos, e os bancos são os maiores compradores das ações, né? Então o analista diz compra, e a pessoa não faz uma coisa bem simples assim. Isso aqui é básico, né, para um investidor, essa análise que ele tem que fazer preliminar, e não faz nem essa análise, vai na onda, aí o analista diz compra, ele faz o quê? Ele vai lá e compra. Aí depois a ação cai 50%. Aí ele vai fazer o quê? No desespero vai e vende. Vendeu. Aí a ação começa a subir de novo. Aí vai lá, sobe. Aí o analista diz, agora está subindo. Agora tem que comprar de novo. Aí ele vai lá e compra de novo quando subiu. Aí assim, vai só perdendo dinheiro. Então a pessoa aí só vai perdendo dinheiro, né? Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês, né? Uma forma aí bem simples aí, preliminar, né? Para fazer uma análise com segurança, que vai aí propiciar aí o pessoal no longo prazo aí a ter um bom rendimento aí com segurança, né? Apesar de ser uma renda variável, né? E vai ficar aí acima da média da maioria dos investidores, né? Ele vai ter um conhecimento aí um pouquinho mais aprofundado do que o resto do pessoal nas ações que ele está investindo. Então, obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.